Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto ouvinte, aqui da nossa diocese e de fora da nossa diocese. Salve Maria, a Senhora das Dores, que nos acompanha vivamente com a sua intercessão neste tempo quaresmal. Dando sequência ao desdobramento do tema de ontem, iniciado ontem, no livro A Força do Silêncio, acerca do silêncio do céu, o número 180 do livro, o cardeal Sara diz assim: é particularmente bela a oração de Santo Agostinho pelos mortos. Se conhecesseis o dom de Deus e o que é o céu. Se pudesses ouvir o canto dos anjos e me ver entre eles. Se pudesses ver se descortinando diante de teus olhos os horizontes e os campos eternos, e os novos caminhos por onde eu ando. Se por um momento pudesses contemplar, como eu, a beleza diante da qual todas as belezas fenecem. Então, tu me vias, tu me amavas no país das sombras, e não podes me amar na terra das realidades imutáveis. Crê em mim quando a morte vier romper teus laços, como ela rompeu os meus, e quando um dia que só Deus sabe e dispõe, tua alma vier para o céu, onde a minha agora te precede. Nesse dia, tu reencontrarás a minha feição mais purificada. Deus não permita que, entrando em uma vida mais feliz, seja eu infiel às lembranças e às verdadeiras alegrias da minha outra vida e tenha me tornado menos amoroso. Tu me reencontrarás, portanto, transfigurado em êxtase e na felicidade. Já não guardarás a morte, mas avançarás sempre mais por novos caminhos de luz e de vida. Enxuga tuas lágrimas e não chores mais, e me amas. Belíssima oração. Falar de um silêncio no céu é realmente uma aventura ousada. Em certas viagens, é sábio e prudente deixar-se guiar pela experiência de quem conhece o ambiente geográfico e suas realidades. Que extraordinária aventura querer refletir sobre o céu e seu silêncio. É preciso que todos seguremos a mesma corda para ingressar no caminho desse mistério. Sozinhos podemos apenas balbuciar. Os santos padres da Igreja refletiram muito sobre essas questões. Eles sabiam que o silêncio expressa a suprema liberdade do ser humano com Deus. São Gregório Magno tem palavras de uma rara profundidade sobre o silêncio. Na regra pastoral ele escreve: pressionado como se fosse água, o espírito humano se concentra para elevar-se, como um jato d'água em direção ao céu, subindo quanto pode até o lugar de onde veio. Ao se dispersar, o chafariz se desfaz e então se espalha sem propósito. Assim a cidadela do espírito, sem as paredes do silêncio, abre-se aos golpes do inimigo. Penso muitas vezes em meu predecessor na sede Conakry, Dom Raimundo Maria Techindimbo. Ele ficou preso por quase 9 anos em um lugar sórdido. Estava proibido de falar com quem quer que fosse. Nesse silêncio, aparentemente tão terrível, uma espécie de agressão gélida e escura, ele teve de se voltar a Deus para sobreviver. O silêncio imposto
por seus atormentadores, tornou-se a única expressão de amor. Sua única oferta a Deus, sua única escada para subir ao céu e conversar com Deus face a face, como alguém que fala a seu amigo. Misteriosamente, seu calabouço lhe permitiu entender um pouco o grande silêncio do céu. Durante longos meses, esperava ser brutalmente assassinado, ser eletrocutado ou espancado. Foi-lhe dado compreender que o mistério do mal, o mistério do sofrimento e do silêncio estão intimamente ligados. Graças a um encontro íntimo com Deus no silêncio, ele enfrentou com serenidade suas provações diárias. Sabia que sua vida não acabaria em uma prisão miserável. Sabia que sua prisão era como um campo arado. Ele semeava diariamente sua vida como alguém que semeia grãos, plenamente consciente de que aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Sabia que estava nos umbrais da verdadeira vida. Para além da angústia, para além de tantas humilhações físicas e morais, o silêncio deu-lhe força, coragem, humildade, abnegação. Eu te pergunto, prezado ouvinte, você estaria preparado como pessoa para passar 9 anos numa masmorra, numa prisão? É isso que o comunismo, que os totalitarismos, que as ditaduras fazem com os cristãos. É isso que está vivendo os católicos na Nicarágua, um país comunista, um país onde uma ditadura de um casal impõe à igreja o silêncio. Mas é interessante, ao longo dos 2000 anos de existência, todas as vezes que tentaram calar a igreja, que mataram padres, leigos, bispos, a igreja cresceu. Santo Inácio de Antioquia dizia muito apropriadamente: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E é verdade. A Igreja Católica, ela cresce quando nós temos essas testemunhas valorosas da fé. Como é importante essa beleza de Deus. Hoje, nesse dia 25 de março, quando nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor, nós podemos pensar: qual a maior notícia que nós tivemos nesse mundo, senão a notícia do anjo Gabriel à Virgem Maria, que ela seria a mãe do Verbo. É esse Verbo silencioso, Deus feito homem, que abraçou a nossa humanidade, que nos dá força e vai nos dar para a gente vencer todas as misérias que nós estamos vivendo no mundo e também aqui no Brasil. Todas essas ações de um governo sem Deus, de um governo abortista, de um governo que promove ideologia de gênero e faz tantas ações que vão frontalmente contra a tradição da fé cristã. A gente vai vencer, porque todos os que levantaram contra a verdade e contra Deus ficaram para trás. Todos. Todo esse tempo de sofrimento no mundo que a nova ordem tem impingido vai passar. Talvez nós não veremos isso, mas nós vamos plantar o nosso testemunho e a nossa fé nesses tempos para que outros possam colher os louros das manifestações gloriosas de Jesus, nosso Senhor. A aclamação ao Evangelho de hoje traz o versículo 14 de João 1. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória,
que recebe de Deus Pai. Nesta celebração bonita, solene, da anunciação do Senhor, nós já vamos preparando o nosso coração para viver esse mistério, que agora nós estamos celebrando envolto ao tema da Quaresma, mas daqui 9 meses, exatamente daqui a 9 meses, nós vamos celebrar o Natal. Passa tão rápido, rapidinho a gente chega. A nossa alegria é essa, viver a liturgia, o ano litúrgico que vai como que numa espécie de óleo, que vai untando a engrenagem da nossa alma, da nossa vida espiritual, para a gente nunca esmorecer. Às vezes a gente olha para as realidades tão sofridas, tão difíceis que vivemos nesses tempos, a gente fica assim meio taciturno, meio macambúzio, mas nós não podemos nos deixar levar pelo negativismo, pelo medo, pela insegurança. Nós somos combatentes. O católico é um templário. O católico é um soldado de Cristo, que está sempre com a espada da palavra, a espada da missão na mão para anunciar que somente Cristo, somente Deus é a resposta ao nosso drama humano. E nós vamos compreender o nosso drama humano a partir desta compenetração do mistério de Deus na nossa vida e nas nossas dores. Por isso você não vai separar, destruir seu casamento por vontades humanas. Você não vai deixar o seu ministério sacerdotal, diaconal, a vida religiosa, por problemas humanos. Abra-se a Cristo, abra-se ao perdão, a uma boa confissão, a direção espiritual. Faça uma boa via sacra, um terço doloroso com grande introspecção no cemitério diante do Santíssimo, e tudo vai passar, porque Deus te ama. Pai Santo, que o anjo Gabriel venha aos nossos ouvidos para nos dizer: o verbo que eu anunciei a Maria, anuncio ao seu coração para te curar, nessa Quaresma e sempre, de todas as dores, sofrimentos e atrocidades. Aceite o amor de Cristo, e tudo vai passar, e o silêncio do céu fecundará o seu coração, prezado ouvinte, sempre. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, visitada pelo anjo Gabriel, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.